Então, rapidinho aqui, explicar a próxima. Simples, rápida. 6, está aí na página 92. Sendo, esse aqui está falando das circunferências, né? Posição relativa de duas circunferências. Sendo R1 e R2 os raios e D a distância entre os centros de duas circunferências, indique a posição relativa entre elas nos itens a seguir. Ó, nós vimos Vimos a circunferência externa, quando a distância é maior que a soma dos dois raios. A externa, quando a distância é igual à soma dos dois raios. A tangente... Não, errei. É aqui. Externa está de cá. Interna, concêntrica e secante. Era para classificar nessas aqui. Vamos lá, letra A. O raio da primeira circunferência é de 5 centímetros. O raio da segunda circunferência é de 7 centímetros. E a distância entre os centros das duas circunferências é de 12. E a distância vai ser igual ao quê? A soma dos dois raios? Sim. Então ela é o quê? Tangente externa. Tangente externa. Externa, tá? Quando a distância for igual à soma externa. Muito fácil. É só olhar lá na classificação dos livros e analisar. A letra B. R1, o raio da primeira circunferência é de 2 centímetros. O raio da segunda circunferência é de 6 centímetros. E a distância é de 10 centímetros. E aí? Nós temos o que aqui? A distância é menor ou maior que a soma dos dois raios? Maior. Então, aqui, ó, distância é 10, é maior que a soma, maior que o R1, que é 2, e o R2, que é 6. Então, qual a classificação dessas circunferências, da posição? Externa. Isso. Se o sinal não tá errado, não? Tá, é maior, né? Vou mudar. Maior. Letra C. Se nós temos o raio da primeira é 8, o raio da segunda circunferência é 5. Aqui, a distância entre o centro das duas circunferências é 3 centímetros. Então, nós temos aqui qual classificação? A Tangente distância... interna. Tangente? É. Tangente interna ou externa? Interna. Tangente interna, tá? Porque olha aqui, ó. Na tangente interna, a distância é igual a R1 menos o R2. Se a gente substituir, a distância é 3, é igual. O R1 é 8, 5. Daria 3 igual a 3. Então, aqui é tangente interna. A letra D, ele traz o raio da primeira circunferência é de 5 centímetros, o raio da segunda circunferência é de 3 centímetros e a distância entre os dois centros das circunferências é de 6 centímetros. E aí, que classificação a gente tem aqui? Secante. Secante. Isso aí. Secante. Opa, deixa eu trocar a cor para ficar igual. Secante. Lá no secante, o que a gente analisa? A distância é menor que a soma dos dois raios. Isso. Distância é menor que o R1
mais o R2. Ó, a distância é 6. É menor que 5 mais 3, que é 8. Tá? Então, nós temos aqui que ela é secante na letra D. Na letra E, nós temos que o raio da primeira circunferência é 7, o raio da segunda circunferência é 4 e a distância entre os dois centros é de 2 centímetros. Qual a classificação dessas circunferências? Interna. São internas. Quando elas são internas, o que a gente analisa? A distância é menor que a subtração dos dois raios. Isso, R1 menos R2. Ó, a distância é 2. R1 que é 7 menos R2 que é 4 é 3. 2 é menor que 3, tá? Então, por isso, a posição das circunferências aqui, classificação interna. F, o raio da primeira é 8 centímetros. Na verdade, isso aqui tem que ser o R minúsculo, tá? O raio da segunda é 2 e a distância é 0. Qual a classificação a gente tem aqui? Concêntrica. Isso, interna concêntrica. Quanto que elas são concêntricas? E a distância é igual a 0. Isso. Quando a distância aqui, ó, for igual a 0, elas são interna, mas é aquele caso particular, tá? Concêntricas. O que são concêntricas, gente? São duas circunferências internas que têm o mesmo, duas circunferências que têm o mesmo centro. Concêntrica. A distância for igual a 0. Eu tenho uma circunferência e tenho outra circunferência aqui. O centro da menor, que está aqui dentro, é o mesmo centro da maior, tá? Concêntrica. Ótimo. Dúvida nessa aqui? Não, né? Fácil classificar? Alguém teve dúvida? Não. Não. 7. Calcule a distância entre os centros das circunferências. Na letra A, nós temos duas circunferências assim. Gente, qual a classificação dessas circunferências aqui? São o quê? No desenho dá para saber. Tangente externa. Tangente externo. Isso. Tangente por quê? Toque um único ponto aqui e estava uma fora da outra, tá? Então, a classificação aqui. Externo. Como a gente analisa quando ela é tangente externa? A distância é igual à soma dos dois raios. Distância é igual à soma dos dois raios, R1 mais R2. Só isso que tem que fazer. Então, você vai lá e soma. O R1 é 15 e o R2 é 12. A distância que ele está procurando aqui é igual a 27 centímetros. Distância de quê, gente? Entre um centro e o outro. Tá? Um centro da circunferência ao centro da outra circunferência. B. Na letra B tem a classificação aí da letra B. Oxe, meu Deus, que horror. Interna? Aí a gente tem o centro aqui da primeira, na verdade, tem que ficar dentro aqui. Aqui. Centro da segunda circunferência. Aqui tem um raio, que é 8. E aqui tem um raio que é... Aqui ele deu esse espaço aqui, ó. Essa medida aqui, ó, entre uma circunferência e outra, que é 2 centímetros. E o raio dessa circunferência maior é de 16 centímetros.
Como que a gente vai calcular a distância aqui? Distância é igual ao quê? São internas. Menor que a subtração dos dois raios. Isso, R1, o R2. Só isso que tem que fazer aqui? Então, o raio aqui, ó, da primeira é 16 menos. O raio da segunda é o quê? 10? Isso. 10, ó. Porque eu tenho daqui até aqui, esse pedaço de cá que é 2, 8 mais 2. Você vai fazer menos 8, menos 2. Ou já pode somar aqui 10, 16 centímetros. Dê a distância procurada. A distância aqui, ó, entre os dois centros, tá? Essa distância aqui vai ser o raio da maior, que a gente sabe que é 16, que seria daqui até aqui no final da maior, 16, menos o raio da menor, tá? Aqui, 8 menos 2, 6. Só isso nessa questão? 17? Dúvidas? Não, letra número 18, então. Considerando duas circunferências tangentes, determine a medida de seus raios sabendo que, na letra A, as circunferências são tangentes externas, a distância entre os seus centros é de 32 centímetros e a diferença entre os raios é igual a 12 centímetros. Então, raio 1 menos raio 2 é igual a 12 centímetros. Ele quer que a gente determine o raio. Isso aqui é uma tangente externa. Como que ficaria isso? Na tangente externa, como que a gente analisa a tangente externa? Distância igual à soma dos dois raios. Isso. A distância seria igual o R1 mais o R2. Que daria a nossa distância. 32. Ele quer que a gente ache o raio, né? Considerando duas circunferências tangentes. Ok, vou pegar por essa. A medida de seus raios, sabendo que as circunferências são tangentes externas. Então, é R1 mais R2, que dá 32. E a distância entre os seus centros é 32. E a diferença entre os seus raios é 12. Então, ele me deu R1 menos R2 é igual a 12. Então, nós temos o quê? Um sistema de equação. Como que eu cheguei nessa primeira? Ó, analisando lá na parte de análise de tangente externa. Eu sei que a distância é igual à soma dos dois raios. E a outra expressão aqui, ó, a outra equação ele me deu. Disse que a diferença entre os dois raios era igual a 12. Então, nós temos um sistema de equação aqui. Dá para resolver pelo método da adição. Ó. Tem um R2 positivo e um negativo. Aí vai sobrar o quê? R1 mais R1 dá 2R1. Igual 32 mais 12 vai dar 44. É igual. Então, 44 dividido por 2, 2 centímetros é o raio 1. E como que eu acho o raio 2 agora? Substitui. Substitui. Vamos pegar uma dessas aqui, ó. O R1 é 22. Vou pegar de cima para eu não trabalhar com valor negativo. Aqui. O R1 é 22, então a gente vai ficar 22 mais R2 igual a 32. Então, o R2 é igual a 32, esse 22 passa para cá negativo. Então, R2 é igual a 10. Aí. Eu sei como chegar em distância quando ela é tangente externa, porque a distância vai ser os dois raios, a soma dos dois raios. Tá aqui, a primeira expressão, ela é encontrada quando a gente analisa tangentes externas. E a segunda expressão ele deu no enunciado, ele falava que a diferença entre os dois raios era 12.
e pediu para a gente encontrar o raio. Como a gente tem duas equações, a gente jogou no sistema de equação. Resolvemos pelo método da adição. Corta um que tem o mesmo valor, que é positivo, com o mesmo valor do outro negativo, e o que somou a gente adiciona. R1 mais R1, 2R1. 32 mais 12, 44. Equação de primeiro grau. 44 dividido por 2 dá 22. Achei o R1. Escolha uma das expressões, substitua o valor do R1 que eu já encontrei, e eu encontro o R2, que é 10. Dúvida? Não. Letra B, então. Na letra B, ele pede: as circunferências são tangentes internas e a soma de seus raios é igual a 26. Então, elas são o quê? Tangentes internas e a soma dos seus raios é igual a 26. Isso ele deu uma recheada. E a distância entre seus centros é igual a 4. Como que eu analiso quando ela é tangente interna? Distância igual a R1 menos R2. Isso. Distância é igual a R1 menos R2. A distância eu tenho, ó, que é 4. Então, ficaria 4, que é igual a R1 menos R2. Organizando isso aqui para jogar no sistema. Ó. A primeira equação que ele me deu, R1 mais R2, igual a 26. Aí aqui vamos organizar aqui para deixar igual aqui, ó. Ficaria o R1 de cá, mais o R2, igual a menos 4. Eu vou multiplicar por menos 1 para não trabalhar o inicial com um número negativo. Então, ficaria R1 menos R2 igual a 4. Vou colocar aqui no sistema de equação. Ó. Igual a 4. Aí, dá para resolver da mesma forma o método da adição. R2 positivo e R2 negativo. Posso cortar. Me sobra R1 mais R1, 2R1. Igual a 26 mais 4, dá 30. R1 é igual a 30 dividido por 2. Então, R1 aqui é igual a 15. 15 centímetros. E agora eu escolho uma e substituo para achar o quê? O R2. Vamos jogar nessa. O R1 é 15, mais o R2 igual a 26. R2 é igual a 26, a equação de primeiro grau. 15 passa para cá, negativo. Então, o R2 aqui é igual a 11. Tá aí. É a raio da primeira e raio da segunda circunferência. Dúvida, gente? Só anotar as informações, retirar e depois montar um sistema de equação por quê? Porque nós temos uma expressão que ele nos deu, no enunciado, que ele deu para a gente no enunciado essa expressão. E a outra expressão a gente tem quando a gente analisa as circunferências. Então, como eu tenho duas expressões e estou trabalhando com mais de uma variável, eu vou jogar onde? Num sistema de equação, no escolho método 2 prático que eu achar e resolvo para achar as duas variáveis que eu estou procurando, R1 e R2. Dúvida? Não. Não. Última questão, 19. 19 está assim. Sejam duas circunferências secantes. Cadê as secantes aqui? Achei. Quando toca em 2 pontos. Sejam duas circunferências secantes. A distância entre seus centros é igual a 30. 30 centímetros. E o raio da circunferência menor, então o R2, é igual a 10 centímetros. Determine os possíveis valores para o raio da maior circunferência, então o raio 1, sabendo que ele é múltiplo de 7, tá? Múltiplo de 7. E agora, o que eu posso fazer aqui? Como que a gente... Elas são o quê? Secantes, tá? Secantes. Quando a gente analisa a circunferência secante, a gente analisa como? Tem duas maneiras. A distância menor que a soma dos dois raios. Mais R2. Ou E distância maior
Que a maior subtração. que a subtração, né? Do R1 menos do R2, a diferença entre eles. Aí. Lembrando que o R1 é maior do que o R2. Então, essas duas formas aí que eu posso resolver. Ele me deu distância e me deu R2. O que eu posso fazer aqui? Jogar numa dessas e resolver. Vamos jogar aqui. Ele perguntou o quê? Qual vai ser o valor do R1 para que ele seja múltiplo de 7, né? Sim? Então, vamos jogar nessa aqui, ó. Se eu jogasse na outra, tinha que ter a mesma coisa, tá? Distância menor mais R2. A distância eu sei que é 30, menor o R1 eu não sei, e o R2 é 10. E na equação de primeiro grau, então vamos resolver. Esse R1 passa para cá negativo, menor o 10 já está no lugar certo, o 30 passa para cá negativo. Então eu tenho menos R1 menor que menos 20. Aqui não fica negativo, então a gente multiplica por menos 1, né? Maior. Então tá aí, ó. O valor do R1 tem que ser maior que 20. Só que aí ele falou lá assim, ó, no exercício. Determine os possíveis valores. Por que possíveis, pessoal? Porque é uma inequação. É maior que 20, não é igual a 20. Então, maior que 20 tem muitas opções, tá? Para o raio da maior circunferência, sabendo que é múltiplo de 7. R2 pode assumir os valores. Quais são aí múltiplos de 7? Maiores que 20. 21, 28, 35, 42. Assim por diante, tá? Então, maior que 20. 21. Depois tem o quê? 28, 35 e assim por diante, tá? São os valores que esse raio aí pode assumir. Certo? Tia, mas você pode resolver a outra equação, que você sabe qual, tipo, o maior número que pode ser. Ele quer o quê? Porque tem a outra Ah, ele quer questão que o maior, né? é. Mas aqui... Ah, porque aqui a gente pegou o menor, é verdade, tem que ter lido lá, ó. Vamos fazer então aqui 30 maior, mas todo jeito vai dar, quer ver? R1 menos 10. Sabe por quê? Aqui, ó, a gente multiplicou por menos 1, então ficou sendo maior, vai dar a mesma coisa. Aqui, Meu Deus, nós deu estamos R1 menor que menor, 40. nós pegamos a primeira equação. Mas aqui, quando a gente multiplica por menos 1, ele se transforma em maior, quer ver? Ó. Ah, menor, R1 maior, menos 10. Ah, para saber o intervalo, né? É. Verdade. Aí ficaria R1 menor que 40. Então tá nesse intervalo aqui, ó. Maior que 20 e menor que 40. Então tá entre o 20 e o 40. Entre o 20 e 40, o maior múltiplo de 7 é qual? 35. 35. Tá aí. Ótimo. Dúvidas? Acabou? Era só essas? Tia, você pode subir um pouquinho pra eu corrigir? É só 19? É, aham. Aí, valeu. Não, isso aqui não é sistema, né? Pronto, já? É, eu tirei print. Acabei de tirar. Então vamos ver aqui a outra parte, ó, que eu falei para vocês. É muito fácil, muito mesmo. É só analisar também. Segmentos tangentes. Segmentos, pessoal, segmentos. Segmentos tangentes. Segmentos é uma parte de uma reta.
Quando fala tangente, quer dizer que ele toca a circunferência em um único ponto. Olha como que está o desenho aí, ó. Vamos considerar uma circunferência de centro O, tá aqui, e um ponto P externo à circunferência, tá aqui o ponto P. Por P, vamos traçar o segmento tangente à circunferência. Ele vem aqui e traça um segmento tangente. O que é tangente? Ele toca a circunferência aqui em um único ponto. Chamamos de A. E aqui, a partir do P, ele faz outro segmento que toca a circunferência aqui também em um único ponto. Chamou de B. O segmento PA, esse aqui de cima, e o segmento PB são tangentes à circunferência, passando pelo mesmo ponto externo a ela. Por esse motivo, eles são o quê? Congruentes, pessoal. Esse PA, esse segmento PA, é igual a esse segmento PB, tá? Ou seja, dois segmentos tangentes a uma circunferência, ó, o PA e o PB. São dois segmentos tangentes à circunferência, tocam a circunferência em um único ponto. Traçados pelo mesmo ponto externo, aí, ó, os dois segmentos partem desse ponto externo P. A elas são o quê? Congruentes. Então, como eu iria calcular o valor do segmento tangente? Esse PA é igual a esse, tá? Virando a página aí, ele traz aí, ó. Ele só faz uma prova, tá? Aí lá embaixo tem um quadradinho rosa falando assim, ó. Se os lados de um ângulo são tangentes a uma circunferência, então a bissetriz desse ângulo passa pelo mesmo centro da circunferência. É porque aqui ele faz aqui, ó. Para provar a propriedade, considere novamente a figura a seguir. Aqui, essa figura. PA e PB são segmentos tangentes à circunferência. Unindo o ponto A, B e P ao centro da circunferência, então ele faz aqui, ó. O ponto A, o ponto B e o ponto P, unindo ao centro da circunferência. Ele tem o quê? Dois triângulos, tá? Tem o triângulo PAO, esse aqui de cima, e tem o triângulo aqui PBO, o triângulo de baixo, ó, PBO. Note que os ângulos, aqui, o ângulo A e o ângulo B, está medindo 90 graus. Aqui e aqui também, 90 graus. Segmentos PA e PB são tangentes às circunferências em A e B. E OA e OB são o quê? Fica sendo raios, ó, porque liga o centro até um ponto da circunferência. O PO, esse aqui, ó, é hipotenusa e lado comum dos triângulos. Hipotenusa, pessoal, ó, se você olhar esse triângulo aqui de cima, primeiro, ó, o que significa hipotenusa? É o lado do triângulo para o ângulo de 90 graus. Então, esse PO, ele é hipotenusa, tanto do triângulo de cima, quanto do triângulo de baixo, tá? Ele é um lado comum e está de frente para o ângulo de 90 graus, por isso é chamado de hipotenusa. AO e OB são iguais, porque são raios, ó, do centro até tocar a circunferência. São iguais porque são raios. Portanto, pelo caso particular de congruência de triângulos, temos que esse triângulo PAO e esse triângulo POB podem concluir, tem um caso de congruência, por isso que ele diz que esse segmento de K, o PA, é igual a esse PB, tá? Pelo caso particular de congruência de triângulos. Então, nós temos que esse triângulo é congruente a esse. Por isso, ele fala que esse lado aqui é igual a esse lado de cá. Por isso que o segmento PA, que é tangente à circunferência, e o PB, que é tangente à circunferência, são iguais, tá? Então, se ele me desse um exercício assim, um exemplo. Eu tenho aqui, ó. Como que eu iria calcular isso? Tem uma circunferência de centro O, tem um ponto P externo à circunferência, aí ela é tangente aqui, A e B. Aí aqui o A está medindo, vamos colocar 4x menos 2.
E o B está medindo 8x. Não. X mais 8. Exemplo. Como que eu iria calcular isso aqui? Igual ao lado PA com PB. Isso. Ó, o segmento PA é congruente ao segmento PB. Então, eu iria pegar a medida do PA, que é 4x menos 2, igual à medida do PB, que é x mais 8. Iria resolver isso aqui, vamos colocar aqui que é 2x, para ficar certo. Iria resolver por equação de primeiro grau. 4x menos 2x igual a 8, 2 passa para cá negativo, positivo, porque está negativo. 4x menos 2x dá 2x, igual a 10. Então, x seria igual ao quê? A 5. Achei o valor de x, se ele pediu medida do segmento, você vem aqui e só substitui o x, ó. 4 vezes 5 dá 20, menos 2, 18. 4 vezes 5 dá 10, mais 8, 18. Tá? O segmento é a mesma coisa. Dúvida nisso aqui, nos segmentos tangentes? É só igualar um ao outro e achar o que ele está pedindo. Se pediu só o x, chegou aqui e acabou. Se pediu a medida do segmento, você vem aqui e substitui o x que você achou para achar a medida do segmento. Achou de um, não precisa nem procurar o outro, porque são iguais, tem que dar a mesma coisa. Dúvidas? Não. Não? Então, a última coisa. Quadriláteros. Oi, Camila. Essa eu falei não. Ah, sim. Última coisinha, tem na página 94. Quadriláteros circunscritos. Alguém sabe o que significa circunscritos? Não. Tem duas palavrinhas. Apareceu aqui só circunscritos, né? Inscrito. O inscrito é quando o quadrilátero está dentro da circunferência. Por exemplo, tem a circunferência e aqui dentro dela eu tenho um quadrilátero. O circunscrito é o contrário, tá? Eu tenho uma circunferência e o quadrilátero está de fora da circunferência. Aí, ó. Ele está por fora, tá? Então, quando é inscrito, o polígono está dentro da circunferência. Quando é circunscrito, o polígono está de fora. Ó, o quadrado aqui, está de fora da circunferência, tá? Circunscrito, o polígono, ou no caso aqui que a gente vai ver, o quadrilátero está fora da circunferência. Olha o que ele traz aí, ó. Diz assim, se todos os lados de um quadrilátero são tangentes, por quê, gente? Olha aqui. Tangentes. O lado aqui tocou a circunferência, o outro lado aqui vai tocar a circunferência, tem que diminuir. E o lado de cá também vai tocar a circunferência e o de cá também. Tá aí no desenho de vocês, tá? Então, eu tenho um quadrilátero ABCD, não posso cruzar isso aqui. E aqui ele toca, o lado AD toca a circunferência bem aqui. Esse lado de cá toca na circunferência bem aqui. Aqui toca a circunferência aqui. E aqui toca a circunferência aqui. Então, ó, se todos os lados de um quadrilátero são tangentes à circunferência, tangente porque toca a circunferência em um único ponto. Dizemos que o quadrilátero está circunscrito, então ele está fora da circunferência. Quando ele está dentro, ó, ele não toca a circunferência, os lados, tá? Quando ele está de fora, os lados dele vai tocar a circunferência. O quadrilátero ABCD está circunscrito à circunferência. Olha a propriedade que ele traz. Se um quadrilátero está circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos desse quadrilátero são iguais. Ou seja, ó, lados opostos. Esse lado AB é igual a esse lado BC. Esse lado BC é igual a esse lado AD. Ó, os lados opostos, sempre que um quadrilátero estiver circunscrito, ou seja, fora da circunferência, ele vai tocar, cada lado vai tocar a circunferência em um ponto, e
Quando eles são circunscritos, os lados opostos da circunferência são iguais. Tá? Então, esse lado aqui, AB, que está de frente para esse lado, DC, é igual. O lado AD é igual ao lado BC. Vamos ver como que a gente faria isso aqui, ó. Lá. Vamos supor que ele dá as medidas assim, ó. Vou colocar números aqui para facilitar. Porque aí na página 95 está com letras, tá? Vamos supor que aqui mede 4, aqui mede 8. Tá assim. Aqui mede 3, aqui mede 6, aqui mede 5, aqui 3, aqui 6, aqui 7. Aí vamos aplicar essa propriedade aqui, ó. O lado AB aqui, ó. Esse lado AB é igual a esse lado de cá, o oposto a ele, BC. O lado AB, pessoal, é o 4 mais o 8. Então, vou botar 4 mais 8 igual. O lado DC é o 3 mais o 6. Certo? 3 mais o 6. Perdão, peraí. Deixa eu corrigir aqui. Só um minutinho. Corrija aqui uma coisa. Agora que eu me toquei. Ó, se um quadrilátero está circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos desse quadrilátero são iguais. A soma dos lados opostos. Não um lado é igual ao outro. Então, vou ter que pegar o AB mais o oposto DC